vamos fazer aqui mais um desenho aí de duto de ar-condicionado. Imagine que eu tenho um ambiente que ele tenha 14 metros de comprimento, 14 metros, e a gente vai aí instalar um sistema de climatização. Vamos supor aí que eu tenha paredes aí de 25, vamos desenhar as paredes aí mais grossas, como se fosse um auditório. E aí a gente tem aqui, offset 25 aqui. Primeiro a gente desenha o 3D, ou 2D, né? Vamos pensar aqui uma casa de máquinas. Desenhado aqui. Vamos agora corrigir. Offset de 25, né? Estou usando parede 25. Ok, não tem problema. Desenhamos aí nossa casa de máquinas. Aproveita, já corrigimos. A gente tem aí nosso ambiente desenhado. Falta agora colocar aí a janela, né? Vamos pensar que eu tivesse uma janela aqui no meio, são 14 metros, então vamos considerar aqui 7 metros para cá. Uma janela aqui, 25. Vamos considerar uma janela de 8 metros. Janela grande ali, de fora a fora, na parede. Já vamos tirar isso aqui. Vamos criar uma camada nova, lembrando como cria a camada. Propriedades da camada. Escreve aqui janela, janelas. Já pode criar um aqui para portas. Vou criar um aqui para medidas. Mais uma para medidas. E mais uma por dutos, né? Dutos. Ok, tem várias camadas, aí eu posso agora usar aí, obviamente, uma cor diferente aqui, janela, vamos colocar janela de vermelho aqui, vamos chamar aqui os dutos de azulzinho aqui, ó. Temos aí, vamos desenhar então, vemos aqui, ativamos janela, vamos desenhar a janela aqui. E podemos aí fazer um offset de 11 para cada lado aqui, ó. Então, tem a janela, temos que entrar nesse ambiente, então precisamos de uma porta, né, para esse ambiente. Vamos desenhar uma porta aqui desse lado aqui. Primeiro vamos fazer, vamos deixar 1 metro. Vamos deixar 1 metro. Vamos fazer 2 portas, né? Se for um auditório ali. Uma para entrada e saída, para até questão de incêndio, de segurança, né? Uma porta aí de 3 metros. Pode correr 3 metros desse lado e do outro lado, né? Vamos ter uma entrada e saída diferente para caso de incêndio, isso é importante também, né? Então, desenhamos aqui a porta, 3 metros, offset. Agora vamos fazer um trim. Temos aí o ambiente desenhado. Imaginar agora que eu queira climatizar, né? Então, esse ambiente, como eu falei, ele tem 7 metros, né? Não, desculpa, 14 metros por 14 metros. 14 por 14. Vamos imaginar aí que eu tenho um equipamento aqui da ordem de 10 TR nessa sala, casa de máquinas. Então eu vou aumentar um pouquinho a casa de máquinas. Vou colocar aqui, era 3 metros livre, né? Acho que ela não ficou com 3 metros, vamos arrumar. Vocês ficarem com a casa de máquinas correta aí, né? 3 por, pelo menos por 2, né? Livre. Ok, então aqui estava tamanho meio errado. Já corrigimos aqui, ó. Tinha feito a medida errada, já arrumamos 3 por 2 livre. Vamos imaginar então que eu vou climatizar esse ambiente com splitão, que são splitão, uma máquina de split dotado, né? Ele tem aí os catálogos, vocês podem encontrar esses catálogos aí na internet, é bem fácil achar. E vamos fechar aqui. Ok. Vamos supor que eu coloque uma máquina aí, vamos
deixar uma distância aqui de 80 centímetros para cá. Eu vou desenhar a unidade, vou deixar 60 aqui de fundo também. A máquina geralmente ela tem 1,20, né, de 20 aqui de largura por 80 de profundidade aqui. Então imagine que o meu split ele esteja aqui posicionado visto de cima, né? Então, primeira coisa, eu tenho que posicionar o meu equipamento na casa de máquinas. Está aí posicionado. Já aproveitamos, já arrumamos aqui esses acabamentos, né? Estamos aqui. Temos a máquina posicionada e vamos lembrar que eu preciso de um acesso, né, para casa de máquinas aí. Vamos considerar um acesso aí de 10 para cá. 5. E vamos colocar aqui 1 metro, né, uma porta de acesso de 1 metro para manutenção para essa casa de máquinas. Precisamos já pensar nisso agora. Aí, posicionado. Vamos fazer diferente até aqui, ó. Offset de novo. Ok. Então vamos imaginar que esse duto, vamos supor 10 TR de máquina, que eu tenho uma vazão aí de 6.000 metros cúbicos por hora, dividido por 3.600, vocês vão fazer o dimensionamento aí na mão de vocês, dividido por 4, eu tenho uma área dividido por, ok, ponto 40. Eu tenho um duto de saída de 1 metro por 40. Então, o primeiro duto aqui, ó, ele vai ter 1 metro por 40, então eu vou deixar 10 para baixo aqui e vou sair aqui. Só que eu já vou colocar aqui, ó, na layer de duto, né? A primeira coisa a fazer é isso aqui, ó. E vamos colocar aqui 1 metro para cá. Vejam que vocês têm uma disciplina de mecânica dos fluidos para aprender a dimensionar. Por enquanto aqui, tem que lembrar que essa máquina está aqui e eu vou precisar também de uma unidade condensadora. Já vou deixar aqui, né, para não ter problema, e já vou girar. Vamos considerar que o tamanho seja igual, não necessariamente é igual, né? Vamos posicionar ela na posição que a gente deseja. Vamos supor que a condensadora fique por aqui, ó. Opa! Posicionado corretamente, vamos arrumar aqui. Então eu vou precisar, né, de uma linha de dutos aqui. Eu vou precisar lembrar que essa máquina ela tem que ter uma conexão, né? A parte da unidade evaporadora e a unidade condensadora. Então vamos fazer dessa forma aqui, ó. Pronto. Agora isso aí é só uma simplificação, né? Vai ser na posição que está indicado no catálogo essa conexão, mas só para vocês não perderem que tem que ter essa conexão aí da condensadora com a evaporadora. Bom, como é que eu faço o dimensionamento da rede de dutos, né? Vamos supor então que eu tenho que distribuir esse área aqui. E a primeira coisa a fazer, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o meio dessa sala. Tá aqui, né? Opa. Vou pegar uma linha do meio dessa sala aqui, dá 7 metros. No meio também dessa parede aqui, ó. Esse é o meio, né? No meio de cada uma dessas, vamos supor que eu queira dimensionar, queira climatizar isso aqui com 4 bocas de insuflamento. Então, eu vou fazer isso aqui. Opa! Eu vou achar o ponto central de cada uma desses quadrados aqui. E no meio de cada um deles, que é a diagonal que eu estou fazendo, ó, as linhas eu vou depois remover, são linhas auxiliares, né? Eu tenho ali uma boca de escoamento de cada meio, né? Vamos supor que eu tenha dimensionado essas bocas de escoamento e ela tem um tamanho de 50 por 50. 50, 50, 50. Difusor, né? Difusor retângulo quadrado, né? 50 por 50. Faço isso porque o duto, porque as zonas de climatização são praticamente iguais, né? Então, com isso eu posso fazer duto, o difusor quadrado. Se fosse uma zona de climatização
de tamanho retangular, eu usaria um difusor diferente. Então, tem uma vez desenhado ele aqui, ó. Eu posso ter isso como um bloco também, mas nesse caso eu faço sempre questão de fazer de novo para vocês verem. Posiciona aqui os difusores, ó, no ponto central, né? De cada, vamos conferir se ficou certo, ó, no ponto central de cada diagonal. Eu posso agora, ó, eliminar. Isso aqui só foi para isso, ó. Só foi para posicionar os 4 difusores. E aí eu vou pensar como é que vai ser a distribuição dessa rede de dutos, né? Eu posso agora, vejo que eu saio com o duto principal de 1 metro de largura por 40 centímetros de altura, então eu vou agora fazer uma curva. A curva aqui vai ser feita usando esse jeito aqui. Eu vou criar primeiro 10 centímetros para cá, que eu vou criar um ponto central. Veja que eu faço isso aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Tem vários jeitos, mas eu vou fazer o jeito mais fácil, que é usar o círculo com esse ponto central. Vejo que com isso agora eu só preciso, para fazer essa curva, fazer isso aqui. Eu posso aparar esses detalhes aqui. E com isso eu tenho a minha curva, né, sendo concluída. Posso agora retirar esses excessos que estão atrapalhando o meu desenho aqui. E aí a curva está desenhada, ó. Bom, agora eu preciso levar o ar que vem aqui da evaporadora. Veja que eu posso fazer também uma correção, né? O duto tem essa lógica. Lembrando que o retorno do ar pode vir por aqui, ó. Posso retornar o ar diretamente pelo ambiente aqui com uma passagem. Vamos supor que eu tenho uma passagem aqui de 1 metro para cá. Então, essa aqui vai ser o retorno do ar. Eu posso colocar ela como uma veneziana, né? Então vamos colocar aqui dessa forma. Vou colocar aqui que saiu o meu retorno. E o ar externo de renovação pode ser obtido por aqui. Vamos colocar aqui 50 para cá, ó. 25, ou que seja aí 60 centímetros para cá. Isso teria que ser dimensionado corretamente, né? Então aqui só estou fazendo aqui o desenho, então vocês vão ter essa dimensão pelo projetista, né? Mas por enquanto vocês podem desenhar corretamente. Eu dei uma medida aqui para vocês terem uma referência, né? Aí a entrada de ar externo e aqui o retorno. Então veja que eu tenho um duto de esfriamento, e esse duto de esfriamento tem que passar o ar para essas bocas aqui. Então a gente vai fazer como? Primeira coisa, vamos considerar então que esses trechos aqui, opa, tem que estar aqui na camada azul, camada aqui, que esse trecho ele seja também aí de 50 centímetros por 25, né? Isso teria sido dimensionado anteriormente, mas para fins de desenho, vamos supor que seja isso. Esse primeiro trecho eu vou fazer uma saída dessa forma. Vejo que aqui o ar ele vem e ele é direcionado, né? Eu posso ter um damper aqui para direcionar esse ar a esse primeiro difusor, e da mesma forma desse lado. Então primeiro, vejo que eu desenhei aqui 20 para cá e 20 para lá. E uso o trim, que é o aparar, que é o comando para a gente corrigir isso, né? Um pouquinho de paciência, vocês têm aí a primeira saída resolvida. Pode ter aí um damper aí também fazendo esse contato. Agora, no final, o que eu tenho que fazer? À medida que metade da vazão ela sai
porque metade foi distribuída, eu vou deixar 20 centímetros para cá, ó. Eu vou fazer uma redução. Redução, vamos supor uma redução aí de 80 centímetros para cá. E eu vou imaginar que esse duto agora ele tenha tamanho de 70 centímetros. Então, eu vou deixar 15 para esse lado, já que o primeiro duto era 100, e 15 para esse lado. Vejam que esse meu segundo trecho aqui, o trecho final, tem 70 centímetros, né? Isso foi, vamos supor que tenha sido dimensionado. Aqui eu estou fazendo aproximadamente, só para vocês terem, então, a construção de uma redução. Então, eu desenho ali a redução, considerando ali que houve a saída de uma parte do ar em dois difusores, então a vazão é menor, então a gente sabe que vazão é velocidade vezes área, e com isso eu tenho ali, logo depois da saída dos dois difusores, eu tenho ali a primeira redução. E essa redução, então, o ar vai agora até esses dois difusores, a partir da redução. Então, primeiro eu vou fazer ligar aqui, e aí eu vou fazer uma curva aqui nesse trecho. Então, veja que eu tenho 50 para cá, 50 para cá, eu tenho que ampliar primeiro para 100 para cá. Como assim? Vamos fazer o seguinte, de novo, vou fazer aqui minha ampliação com 80, geralmente 80 metros, tá correto, tá bom? Então sai daqui, desse meio aqui, ó. Sai de, opa, meio aqui, vamos achar o meio aqui. Comece aqui a expansão, vocês vão ver quando eu desenhar. Eu saio de 70, daqui para cá eu quero 50, 50 até ali. Daqui para cá eu marco 50, depois vou até lá. Isso eu tenho construída a minha expansão. Vocês vão entender por que eu preciso dessa expansão. Logo na sequência, vocês vão compreender a minha motivação para desenhar essa expansão. Vejam aqui, vou tirar esses detalhes. E agora eu venho aqui, traço 10 para cá e faço uma linha para cá assim. Traço 10 para cá, faço uma linha. Agora veja o que eu vou fazer. Ó. Eu tenho uma curva aqui e uma curva aqui. E eu vou fazer uma curva agora, desse ponto central até aqui o meio. Olha o que aconteceu. Desse ponto até o meio. E com isso eu tenho as duas curvas construídas. Vejam que eu estou agora fazendo aí o acabamento, né? Ó. E vocês começam a perceber que a curva ela vai se mostrando realidade, aí vai se configurando, né? Como realidade. Então veja que eu posso tirar isso aqui, ó. Então, vamos olhar agora o duto para vocês verem se não ficou coerente. Eu posso tirar esses pedacinhos aqui também, ó. Pronto, e agora eu posso fazer aqui também um dumper ali. Então vejam que meus dutos estão desenhados, né? Para eu colocar agora as medidas, eu vou usar agora aqui uma cota. Então, a primeira coisa, eu vou fazer uma notation aqui, vou configurar 30 aqui. Já, eu vou agora aqui em cotas, modificar. Sempre eu tenho que configurar isso, ou se não, uso isso como um padrão, como pego um desenho só e vou fazendo sempre em cima dele. Aí não preciso mudar sempre. Texto aqui 30 também, ok. Fechar. Lembra que eu falei? Padrão aqui. Posso vir aqui. Medidas, né? E posso tirar a medida aqui, ó. Vamos supor que eu quero essa medida completa. Aqui está aqui. Essa medida aqui está aqui de 14. Eu posso desenhar aqui a medida da minha casa de máquinas, 2 metros. 3 metros para cá. Posso agora colocar a medida desse difusor, desse centro, por exemplo, até esse ponto aqui, ó, 3,50. E desse ponto aqui, central, dele até aqui, 3,50. Isso é importante para a pessoa situar e posicionar corretamente no ambiente, na hora que for instalar,
os meus difusores. Ó. 350 é o centro, né, de cada difusor. Então vejam que eu tenho aqui essa informação. E aí a distância desse difusor, desse ponto central até esse ponto central aqui também pode ser interessante ser posicionado, olha aqui. E finalmente a distância desse ponto aqui até esse ponto central aqui, até o ponto final, está aí. Está minhas medidas do desenho colocadas. Posso agora usar aqui, escrever, né, um texto aqui. Eu vou escrever então primeiro esse tamanho de dutos aqui. Ó. Como eu falei, vamos supor que ele seja 1 metro por 40. A gente escreve dessa forma, largura e altura. E esse aqui seja, por exemplo, 70 por 30. E esses últimos trechos aqui, os pequenininhos aqui, sejam de 50 por 25. Né? Vamos supor que essas sejam medidas que a gente tenha dimensionado. Né? Não é exatamente, eu fiz aproximadamente, só para vocês terem uma ideia, mas a gente precisa deixar essas medidas bem visíveis, né? Para a pessoa que vai confeccionar a rede de dutos, ou o instalador, né? Para quem trabalhar na obra. Né? Essas informações são importantes. E aqui eu posso girar. F8 ligado. Sim. Posiciono na posição correta. É muito comum, opa, aqui não ficou tão bom, mas a gente arruma. É muito comum também a gente fazer assim, ó, colocar a numeração. Eu vou mostrar aqui uma vez só. A gente vem aqui e coloca um número, vamos colocar aqui de 20 aqui, ó. Aqui dentro eu coloco o número, né? Por exemplo, o número 1. Então vamos aumentar isso aqui. Pronto. Aí esse número aqui, ó, ele se refere, eu vou depois criar uma tabela, né? Para explicar o que significa esse 1, o que significa esse 2, né? E aí eu posso agora copiar isso aqui, colocar, por exemplo, para cá, ó. E aqui já tenho a minha unidade condensadora, né? Então vai ser o 2 ou 3, né? Vamos colocar aqui o 3, vou deixar o 2 para a própria unidade evaporadora. Veja o que eu estou fazendo aqui, ó. 2 aqui. Eu vou criar uma tabela e depois explicar. Isso aqui é isso, né? Aqui já está a tomada de ar externo e assim por diante. Aqui o difusor, né? Eu preciso representar que é um difusor. Vou copiar isso aqui já em cima aqui, ó. Então, aqui seja 4. E assim por diante, né? Então, e aí eu vou indicando aqui. Aí agora fizemos isso, ó. Eu vou vir aqui, eu vou, para simplificar agora, eu vou desativar a camada, só para a gente ficar bem simples aqui o desenho. E aí eu vou começar o 3D. Então, por enquanto, vocês vejam que eu fiz apenas o 2D, vou salvar como um desenho 2D, planta baixa, climatização, 2D. E logo na sequência, eu vou fazer o desenho em 3D. Então, vou parar a gravação agora e vou continuar na sequência.